Olá, sou o Dr. Marcelo Morei Neto, médico, formado pela Universidade do Grande Rio, com especialização em pediatria e geriatria. Sou diretor técnico da Sou Clínica Canábica, uma clínica especializada no segmento de tratamentos com canabinoides. Tenho uma parceria de longa data com o Instituto Cura Pro Qualividas, instituição que tem a minha confiança, né? Tem muitos pacientes em utilização dos remédios, né, disponibilizados pela entidade, e agradeço, né, a lembrança e o convite dessa parceria com o governo do estado de São Paulo, para que a gente possa levar, né, essa terapia a mais profissionais da saúde. Iniciei, logicamente, que a minha prescrição, né, alguns anos atrás, há mais ou menos 7, 8 anos atrás, por conta de uma condição que afligiu a minha família, que é a condição do meu filho, né? Eu tenho um filho que tinha um quadro de epilepsia refratária, que mais ou menos com 3 anos de idade, né, teve uma crise convulsiva extensa, que, né, foi encaminhado a um pronto atendimento, pronto-socorro, e que infelizmente teve 2 paradas cardíacas, né, levando ele a um quadro de paralisia cerebral e, logicamente, a continuidade dessas crises convulsivas, né? Utilizamos diversos medicamentos, diversas classes, né, de anticonvulsivantes e, logicamente, que esses medicamentos trouxeram, né, certo alívio, mas também muitos efeitos adversos importantes que acabaram diminuindo a qualidade de vida dele. Era uma criança que não se expressava, não ria, teve crescimento anormal de pelos pelo corpo, teve um quadro de bradicardia, o coração, né, batendo muito devagarzinho, que quase levou ele ao óbito, e foi uma ilíada, né, essa transição entre medicamentos para que a gente pudesse, né, encontrar uma terapia que trouxesse uma melhor qualidade de vida. E assim a cannabis apareceu nas nossas vidas. Meu filho iniciou o tratamento. Hoje é o único medicamento que ele faz uso, é o extrato de cannabis full spectrum, e que trouxe, né, uma enorme qualidade de vida para a nossa família. Meu filho, que tinha uma expectativa de vida de poucos meses, hoje ele está com 15 anos, frequenta a escola, faz as suas terapias, se alimenta bem, interage com a gente. Isso, né, é um ganho maravilhoso. E a partir, né, dessa conquista, a gente resolveu, né, abrir a clínica Sou, a qual sou o diretor técnico, a Sou Clínica Canábica, e levar esse tratamento para todo o Brasil e a todos os pacientes e familiares que o desejam. Para a gente iniciar a aula, acho que seria interessante, apesar de estarmos falando, né, para profissionais da área de saúde, um pouquinho, né, sobre o transtorno do espectro autista, que segundo o DSM-5, né, o último manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, é um déficit, né, persistente na comunicação social e na interação em múltiplos contextos atuais ou na história pregressa. E também apresenta padrões restritivos e repetitivos de comportamento e interesses, atualmente ou na história prévia. Vamos colocar, né, um pouquinho da história, né, do autismo para a gente poder entender, né, até os dias atuais. Então, a primeira vez que esse termo autista ele foi cunhado foi por Paul Eugène Bleuler, né, em 1908, um psiquiatra suíço que cunhou o termo a partir das suas observações fazendo tratamento de pessoas com esquizofrenia. Então, ele percebeu esse retraimento, né, então cunhou esse termo autista, que significa voltado para si. Em 1943, Leo Kamer, psiquiatra americano, ele publicou pela primeira vez a descrição sistemática do autismo. Em 1944, Hans Asperger
um pediatra alemão, ele lançou o livro A Psicopatia Autista na Infância e, através, né, dessas observações que ele fez naquele momento, né, surgiu a Síndrome de Asperger, né, considerada uma forma funcional do autismo, que não apresentava comportamento intelectual e atraso cognitivo. Mas esse termo, né, síndrome de Asperger, hoje em dia a gente não utiliza mais, né, segundo as últimas atualizações vigentes. Em 1980, não, em 1952, é lançado, né, o primeiro manual diagnóstico, né, então ele é criado esse manual para que a gente pudesse, né, classificar esses transtornos mentais. E nesse momento, né, o autismo ele não aparece nesse primeiro manual, ele só vai aparecer em 1980, na terceira edição, onde incorpora-se o autismo, e na quarta edição, que vai aparecer a síndrome de Asperger, o autismo, a síndrome de Rett, o transtorno invasivo do desenvolvimento. Então, isso ainda trazia, né, muita dúvida, né, para os profissionais de saúde, porque, né, tantas indicações clínicas dentro de um mesmo diagnóstico. E somente em 2013, né, na quinta edição, que aparece o TEA, né, o transtorno do espectro autista. Então, vamos a algumas, né, ponderações em relação à prevalência, né? Então, hoje, 1% da população mundial, em torno de 70 milhões de indivíduos, estão dentro do espectro autista no mundo. Essa prevalência ela vem crescendo, né? Antes de 1980, era 1,9 casos por 10 mil habitantes na Ásia, 14,8 entre 1980 e 2010. Nos Estados Unidos, em 2004, era 1 em 150. E em 2023, passou para 1 em 36. O IBGE, né, dados estatísticos de 2019, no Brasil, 2 milhões de autistas. Esse dado ele já está atualizado, segundo o último censo. Hoje, no Brasil, a gente tem, em média, 2,4 milhões de autistas no Brasil, dando uma média de 1 para cada 38. Então, assim, é um diagnóstico clínico, né? Então, ali a gente tem o símbolo do infinito. Antigamente, o símbolo do autismo era o quebra-cabeça, né? Mas o quebra-cabeça é uma coisa difícil de montar, difícil de encaixar, capacitista. Então, trocar o símbolo para o infinito. Então, é um transtorno, né? Com uma abrangência enorme, né, caminhando aí para o infinito. Então, cada paciente é único e tem as suas, né, particularidades, as suas dificuldades. Então, é o transtorno, né, que afeta diferentes formas o indivíduo dentro das suas capacidades e ele sempre vai afetar, né, dois domínios, vão sempre ter dois domínios deficitários, né, a dificuldade na comunicação e interação social e o interesse restrito e repetitivo, né, de comportamento. É um transtorno complexo, é um transtorno global, né, heterogêneo, né, meninas e meninos, e afeta não só o indivíduo, como também a família, a sociedade. Hoje, no Brasil, o diagnóstico, em média, é um diagnóstico tardio, né? Hoje a gente tem aí uma média do diagnóstico entre 4 anos e 7 meses, né? O ideal seria entre 1 ano e 4 meses até 3 anos. É um diagnóstico, né, que, mesmo sem o diagnóstico, né, a detecção dessas limitações, dessas dificuldades do paciente já deve ser indicado, né, o tratamento terapêutico, né, o tratamento do transtorno do espectro autista é terapêutico, né? Logicamente que as medicações elas vão auxiliar, né, o paciente a ter,
né, uma abordagem, né, um tempo de mesa melhor, uma diminuição, né, da falta de, de atenção, né, vai ajudar na qualidade de vida do paciente, mas a intervenção precoce é o principal. Então, o tratamento ele é terapêutico. E um elo importante, nesse diagnóstico, logicamente, que é o pediatra. Então, o pediatra que recebe aquele, aquela criancinha, né, aquele bebê, e vai acompanhando o seu desenvolvimento, marcando as escalas de desenvolvimento, e percebe, né, que a criança vem se desenvolvendo e, a partir de certo momento, ela começa a perder, né, regredir. E assim a gente começa a detectar, né, a poda neural, né, uma falha na poda sináptica, e assim a gente indica uma avaliação de um neurologista, de um neuropediatra, para que esse diagnóstico possa ser, né, fechado. Estima-se que, em média, um terço, né, das pessoas com transtorno do espectro autista, ela pode apresentar epilepsia. E por que que a gente está passando esse dado aqui? Porque todo o estudo, né, através da cannabis e o seu potencial terapêutico no transtorno do espectro autista deriva, né, desse estudo inicial para o quadro da epilepsia refratária. Então, lá nos Estados Unidos, né, mães de pacientes com epilepsia que tinham um diagnóstico de autismo começaram a perceber, né, melhoras no comportamento, né, melhoras na qualidade do sono, melhoras, né, no foco atencional, e isso, né, chamou muita atenção dos pesquisadores, e assim iniciou-se, né, todo esse ecossistema de pesquisa para que a gente pudesse, né, afirmar a segurança terapêutica no tratamento de crianças a partir dos 2 anos de idade. É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente inicia, né, essa pesquisa através desse relato dessas mães, e esse tratamento ele vai evoluindo com o passar dos anos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema endocannabinoide, logicamente que aqui dentro da plataforma do Instituto Curapro, né, tem outras aulas específicas sobre o sistema endocannabinoide, mas para que a gente possa, devido ao tempo, né, acelerar um pouquinho, eu não vou falar especificamente sobre o SEC, mas como o SEC, né, ele vai ajudar, né, ele vai desempenhar um papel fundamental no neurodesenvolvimento. Então, revisões bibliográficas reúnem estudos correlacionando os mecanismos de atuação do SEC ao estado neuroinflamatório que caracteriza o TEA. Então, hoje a gente já tem achados científicos que revelam que níveis sanguíneos de endocannabinoides, como a anandamida, são menores em crianças com o espectro autista do que crianças neurotípicas, né, indicando que uma alteração do funcionamento desse sistema pode estar intrinsecamente envolvido, né, na etiologia e ou na progressão do transtorno. Então, a modulação desse sistema endocannabinoide, baseada em processos como neuroinflamação, neurogênese e funções cognitivas, indica, né, a potencialidade terapêutica dos canabinoides nesse transtorno. Então, a modulação do sistema endocannabinoide nos pacientes com TEA, né, que apresentam, diante alguns, né, estudos recentes, eles apresentam, né, receptores canabinoides CB1, CB2 modificados, né, e avaliamos que existe aí uma baixa expressão de ocitocina e vasopressina, que são hormônios, né, produzidos pela suprarrenal e que estão muito ligados na questão da interação social, da comunicação. Então, por si só, né, esses estudos já revelam uma necessidade da gente iniciar, né, a terapia com os canabinoides, uma terapia muito segura e que pode beneficiar bastante, né, esses pacientes. Então, hoje, o
que que a gente tem, né, no arsenal terapêutico para o transtorno do espectro autista, né? Lembrando que o tratamento ele é terapêutico, mas que alguns medicamentos eles são necessários, né? Esses medicamentos eles podem auxiliar no controle de alguns sintomas que vão impactar no desenvolvimento e na qualidade de vida desse paciente. Então, aqui a gente tem a classe dos antipsicóticos, né, que em média 67% dessas crianças vão iniciar, que é a risperidona, o aripiprazol. É, é um medicamento seguro, mas que a gente vem observando efeitos adversos importantes, né, em alguns casos, principalmente com a questão do ganho de peso, né, a compulsão alimentar, o aumento da prolactina, né, um hormônio que é aumentado pode causar ginecomastia, que é aumento das mamas, quadros de sedação. A gente utiliza também os ansiolíticos, né, que são os inibidores da recaptação da serotonina, que são a fluoxetina, o citalopram, a sertralina, entre outros, que a gente utiliza muito ali para o controle das estereotipias. A gente tem os estabilizadores de humor, né, que são o valproato, a oxacarbamazepina, a carbamazepina, que são estabilizadores de humor, né? Então, a gente costuma utilizar muito os antipsicóticos, não, perdão, a gente costuma utilizar muito esses antiepiléticos como estabilizadores de humor, principalmente, né, na pediatria. A gente tem também a classe dos psicoestimulantes, que seria, no caso, a Ritalina, o Concerta, o Venvanse, o Atenta. Eles são utilizados principalmente quando a gente tem uma desatenção impactante, e também os antihipertensivos, como a clonidina, né, a tensina, que, né, são bem avaliados para a regulação do sono e controle de agitação motora. Então, a gente tem limitações claras, né, em termos de eficácia e, frequentemente, efeitos adversos importantes, né, com o uso dessas medicações. Logicamente que nem todos vão apresentar, mas grande parte vão apresentar, né, esses efeitos adversos. Então, nesse cenário onde a gente está falando sobre um transtorno pervasivo, que não tem, né, tratamento, que não tem, né, uma medicação específica, então as medicações elas entram, né, em algum momento que a gente perceba que essa criança está se colocando em risco, está colocando outros em risco, ou mesmo que não está conseguindo funcionalizar essas terapias. Então a gente costuma utilizar essas medicações. Então são medicações adjuvantes, né, como também é a cannabis, né, tanto o canabidiol como o tetraidrocannabinol são canabinoides que a gente utiliza de forma adjuvante no tratamento dessas crianças, adolescentes e adultos. Então, os derivados canabinoides, em especial o canabidiol, ele surge como uma ferramenta farmacológica promissora, e as pesquisas clínicas demonstram, né, uma segurança e uma eficácia no controle de diferentes grupos de sintomas associados ao TEA. Então, quando que a gente vai prescrever a cannabis? A gente vai prescrever a cannabis para comorbidades e sintomas que atrapalham a vida do indivíduo, do paciente. Então, da mesma forma como são prescritos os medicamentos, a gente também, né, vai prescrever a cannabis. Logicamente que a maioria dos pacientes eles já chegam no nosso consultório utilizando algum fármaco, muitas vezes, né, com um efeito adverso, ou interrompendo o tratamento por conta desse efeito adverso, ou algumas mães reticentes de não querer iniciarem um fármaco alopático que possa, né, trazer algum efeito adverso. Então, a gente recebe pacientes, né, em uso de medicações, pacientes que não fazem uso de medicações, pacientes que têm múltiplos diagnósticos e fazem uso de muitas medicações. Então, a gente precisa avaliar, né, o contexto para que a gente possa ter segurança na hora da prescrição, né? Prescrever qual tipo de medicamento, né? Qual tipo de canabinoide.
Então, hoje a gente já tem alguns estudos, né, algumas evidências científicas que indicam, né, que o óleo full spectrum, né, o óleo rico em CBD, com até 0,3% THC, é um excelente perfil, né, para as crianças com transtorno do espectro autista. A maioria dos estudos hoje indicam que esse perfil é o mais indicado. Então, é um perfil seguro, mas, logicamente, quando esse paciente com autismo ele vem associado, né, com um quadro de epilepsia, a gente, né, dá prioridade ao uso do canabidiol isolado, ou quando esse paciente vem com um transtorno opositor desafiador importante, a gente dá preferência, né, ao óleo isolado de canabidiol ou o perfil broad spectrum, com todos os canabinoides, menos o THC, mas, na sua grande maioria, 90% dos pacientes, eu, na minha prática clínica, inicio com óleo full spectrum. Então, aqui a gente traz alguns estudos científicos, né? Esse estudo é um estudo retrospectivo observacional, né, em uso de CBD e o THC, o óleo full spectrum, numa proporção de 20 partes de CBD para uma parte de THC, e foi observado uma melhora comportamental em 61% dos pacientes, uma melhora da linguagem verbal e não verbal em 47%, uma melhora na ansiedade em 39%, melhora no comportamento disruptivo em 33% dos pacientes, melhorou em média 33%, né, a qualidade de vida desses pacientes em um mês e 66% em 6 meses. O uso das outras medicações houve uma redução, né, em alguns pacientes, em média 34%. Esse é um estudo, né, da equipe do professor Rafael Mechulam, é um estudo de Israel. Aqui a gente traz um outro estudo do professor Adiaran, né, também de Israel, um estudo mais recente, um estudo comparativo duplo cego, comparando a eficácia do placebo com o canabidiol isolado e o canabidiol full espectro em indivíduos com transtorno do espectro autista. Então, ele pegou um N de pacientes, dividiu esses pacientes em grupos, e para o primeiro grupo ele deu um placebo, para o segundo ele deu o canabidiol isolado, e para o terceiro grupo ele deu o canabidiol full espectro, né, com THC. E ele percebeu que houve uma melhora comportamental muito significativa com o óleo full espectro, né, em torno de 49%, em contrapartida o isolado 38% e o placebo 21%. E os principais efeitos adversos observados foi uma sonolência, uma diminuição do apetite, e foi observado também uma melhora na escala SRS-2, mostrando evidências preliminares da melhora dos sintomas centrais do autismo. Então, aqui, né, a gente observa, reiterando, né, essa indicação do óleo full spectrum no tratamento do transtorno do espectro autista. Nesse outro estudo, a gente tem um estudo retrospectivo, né, com CBD e THC, também full espectro, né, 20 partes CBD para uma parte THC, 53 crianças com transtorno do espectro autista foram tratadas com o CBD full espectro por 66 dias. Houve uma melhora em 67,6% na agressividade e na autoagressividade desses pacientes. Houve uma piora, né, em 8,8%, uma parcela mínima. Houve uma melhora na agitação em 71,4% e uma piora em 4,7%. Houve uma melhora na ansiedade em 47,1% e uma piora em média de 23,5%. Os efeitos adversos, uma sonolência discreta, uma supressão do apetite. Então, assim, a gente entende que esse medicamento, né, para o transtorno do espectro autista, o óleo full espectro, é o mais indicado.
Aqui a gente vai falar um pouquinho, né, também sobre as interações medicamentosas e os efeitos, né, provenientes dessas interações. Então, como eu falei, muitos pacientes eles chegam no nosso consultório já fazendo uso de várias medicações. A gente tem, né, interação medicamentosa, por quê? Porque apesar do extrato da cannabis, né, ser um fitofármaco, né, ser uma coisa natural, ele é um remédio, ele é um medicamento, e também, como todo medicamento, ele vai ser metabolizado pelo mesmo citocromo no fígado desse paciente. Então, a gente entende que o canabidiol com esses outros medicamentos, eles podem interagir e podendo, né, aumentar, potencializar esses medicamentos ou, inclusive, diminuir a sua eficácia. Então, quando a gente fala, né, de crianças com transtorno do espectro autista, a gente precisa, né, ficar bem atento com o uso do clobazam, né, concomitantemente com o uso do canabidiol, porque pode aumentar a sedação desse paciente. Nesse sentido, a gente precisa reduzir, né, a dose do clobazam. Monitorar também pacientes em uso da risperidona, né, monitorar esse aumento da prolactina. A gente precisa também, né, avaliar pacientes com uso de anticonvulsivantes, né, a gente percebe que existe uma interação com levetiracetam, valproato. Então, uma dica simples que eu dou é que a gente faça um distanciamento, né, entre essas medicações, né? Não dá essas medicações tudo junto. Eu costumo indicar aos meus pacientes, aos responsáveis, que dê a medicação do canabidiol primeiro e 2 horas depois vai dar a medicação, né, de controle especial. Então, a gente não tem restrições absolutas ao uso do canabidiol. Mas, logicamente, que pacientes, né, com problemas cardíacos descompensados, gestantes, lactantes, né, pacientes em uso em doses altas de anticoagulantes, a gente precisa ter sempre, né, um olhar mais atencioso. Então, as interações, elas clinicamente relevantes, elas são infrequentes, e quando isso acontece, a gente pode, né, logicamente, perceber e ajustar a medicação. E os efeitos adversos são geralmente incipientes, é como avaliamos ali nos estudos, é uma sonolência, né, uma falta de apetite. No início do tratamento dos pacientes com transtorno do espectro autista, com doses baixas, a gente pode ver um aumento da ansiedade, e à medida que o organismo vai se adaptando a esse perfil desse medicamento e a gente vai ajustando a dose, isso tende a diminuir. Então, a gente precisa, né, ter uma necessidade de monitoramento e ajuste dessa dose de acordo, né, com os fármacos que esse paciente está em uso. E mais pesquisas, né, para que a gente possa continuar avaliando, né, essas interações. Então, quanto ao perfil de segurança, os achados apontam que o CBD é uma opção muito bem tolerada pelos pacientes, sem apresentar efeitos adversos relevantes e frequentemente apareceriam em outras terapias, né? Existem, em média, hoje, mais de 2.500 artigos relacionando o tratamento de cannabis ao autismo e um grande interesse hoje da comunidade científica em encontrar, né, mais estudos para que a gente possa avaliar, né, melhor como essa interação dos canabinoides, né, nessa busca do equilíbrio, né, da homeostase do sistema endocannabinoide pode beneficiar esses pacientes. Então, a posologia, ela é muito individualizada, né? Um tratamento bem personalizado. Então, a consistência é uma situação que os médicos eles estão muito acostumados. E quando a gente foge um pouco disso, né, traz geralmente um pouco de dúvida, de angústia, né? Como é que a gente vai fazer? Como é que é a dosificação desse medicamento, desse remédio nesses pacientes? Então, a dose ele é um desafio.
né? A gente não consegue estabelecer uma métrica. Então, cada paciente é único. Então, a gente tem sempre uma máxima, né? Que é start slow and go slow. Começa devagar, e mantenha-se devagar na evolução dessa dose. A gente consegue estabelecer uma dose segura para crianças entre 5 a 20 miligramas quilo dia, e em adultos 25 a 100 miligramas quilo dia. Hoje, o Instituto CuraPro, ele tem, né, um perfil, né, um plantel de remédios bem diversificado. Então, ele tem os óleos, os extratos de cannabis alto CBD, 3%, 5%, 10%, 20%. Eles também têm a linha curativa, né, um óleo mais balanceado de CBD e THC, também 3%, 5%, 10%, 20%. Então, o ideal é sempre a gente começar de baixo, né, começar com um óleozinho full espectro, alto CBD, com 3% a 5%. Eu geralmente costumo já iniciar com 5%, iniciar com uma dose bem baixinha, 3 gotinhas, 2 gotinhas de noite, né? Preferencialmente 2 horas antes de deitar. Observa ali por 7 dias como o organismo vai se adaptar. Isso depende muito do metabolismo do paciente. E a partir daí a gente vai evoluindo 50%, 25% da dose a cada 3 a 7 dias, para que a gente possa encontrar, né, a dose terapêutica para esse paciente. Então, é uma busca, né, uma busca interessante, né, de contato com a família, contatos frequentes, para que a gente possa estabelecer a dose terapêutica, é a menor dose que o paciente venha a se beneficiar. Então, algumas crianças vão se adaptar muito bem com 5 gotas 3 vezes ao dia, algumas 5 gotas 2 vezes ao dia, outras 10 gotas 3 vezes ao dia. Então, assim, a gente também não tem uma dose máxima. A dose, ela perpassa pela tolerância e a sensibilidade do paciente. Então, é como se a gente tivesse, né, uma curva em U invertido ou curva em sino, que a gente vai começando com a dose bem baixinha e a gente evolui, né, até encontrar esse platô, que a gente perceba uma melhora na qualidade do sono, uma melhora desses comportamentos disruptivos, que a gente perceba uma melhora da interação social. E, nesse sentido, a gente busca, né, esse crescimento da dose, mas lembrando, né, de nunca, nem sempre a maior dose vai trazer o melhor benefício. Como uma curva em ensino, a gente chega a um ponto que a gente não vai perceber mais esse benefício e esse paciente ele começa a ter um aumento dos efeitos adversos. Então, a gente tem que voltar um pouquinho. Então, é uma terapia muito segura. Eu já tenho bastante prática, né, no tratamento do transtorno do espectro autista. Tenho mais, né, de 500 pacientes autistas em tratamento atualmente. E tem sido uma alegria muito grande acompanhar a evolução desses pacientes. Dificilmente tive pacientes, né, que tiveram algum efeito adverso importante, né, são bem leves e que eles vão se dirimindo à medida que a gente vai avançando com a terapia. O perfil do medicamento é muito seguro. Acredito muito no Instituto CuraPro, né, tenho muitos pacientes em cooperação com eles e que eu avalio, né, que estão evoluindo. Então, é uma terapia adjuvante, né? Logicamente que a terapia cognitivo-comportamental, né? A fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a psicopedagogia, a psicoterapia devam, né, estar presentes dentro do desenvolvimento dessa criança. É fundamental a equipe multidisciplinar, até para que a gente possa ter essas evidências de uma terceira pessoa. O médico avalia, o responsável observa, e esse profissional, ele nos indica se está realmente tendo algum ganho. Então, essa interação é fundamental. Então, terminamos aqui, né, a aula, deixando essa mensagem, né, capacidades diferentes, possibilidades infinitas, e encontro vocês numa próxima aula. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com o Instituto CuraPro, eles vão me encaminhar, ou pode ser através da minha rede de contatos também,
né? Eu sou diretor técnico da clínica Sou e através do meu Instagram, Dr. Marcelo Moren, vocês podem também estar mandando suas dúvidas.